Muito bem, irmãos. Vamos mergulhar na palavra de Deus? Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus? Eu quero conversar com os irmãos sobre esse tema, suportando uns aos outros na quarentena. Suportando uns aos outros na quarentena. Eu acho que é um assunto que ele já está sendo falado tanto em ambientes de igreja como o nosso, e em várias pessoas na internet estão falando sobre isso, estão tentando tratar sobre esse assunto também, vários psicólogos, né, terapeutas e por aí vai. E por que esse assunto ele cresceu tanto? Porque na quarentena foi diagnosticado um outro problema. Talvez um problema que ele sempre existiu, mas porque muitas pessoas agora tiveram que ficar constantemente conectadas o dia inteiro, esses problemas que estavam escondidos ou estavam encobertos, eles vieram à tona, que são os problemas mal resolvidos da relação familiar. E quando a gente precisa conviver com pessoas e a gente não consegue lidar bem com os problemas do passado, a gente não resolve esses problemas, não tem jeito. Uma hora a gente vai, né, encostando um no outro, aí solta uma faísquinha e pum, começa a explosão. Então, eu achei interessante tratar desse assunto com os irmãos aqui, biblicamente, e eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 2. Efésios 4, verso 2. Quem puder me ajudar anotando aí o texto também no chat, é bacana, tá bom? Vamos lá. Efésios 4, verso 2. Valeu, Isabela, muito obrigado. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhem comigo aí, preste bem atenção nessa palavra. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha só, o que tem em um versículo só. Quanta coisa o apóstolo Paulo colocou. Ele não colocou à toa, ok? Ele não colocou à toa. Então, vou ler de novo. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Bom, por que ele está falando de suportar uns aos outros com amor? Por que no mesmo trecho que fala de suportar uns aos outros, ele está falando de ser humilde, de ser dócil, de ser paciente? É porque está tudo interligado. E aqui que está o grande segredo desse versículo, que eu acho que dá para a gente aprender só de ler e de cara, assim. Está tudo interligado, irmãos. Falar de suportar uns aos outros, a gente está falando de humildade, a gente está falando de gentileza. Ser dócil aqui é ser gentil, ok? Gentileza está falando de ser paciente. E aí, eu quero trabalhar esse texto aqui com os irmãos para ver o que a gente pode tirar desse texto para a gente melhorar a nossa convivência interna, tá bom? E não só pensando na quarentena, ok? Eu queria que os irmãos pensassem nisso também. Porque se nós tínhamos problemas mal resolvidos no passado e eles vieram à tona agora, porque a gente está com mais contato, é sinal que a gente precisa aprender a resolver as nossas questões e a fechar as questões. Então, não é só uma questão de quarentena. Depois que tudo isso passar, eu acho que os princípios que nós vamos aprender aqui hoje vale para a vida. Vale para a vida. Para a gente não ficar armazenando pendências emocionais, pendências relacionais. Ok? Vamos lá. A expressão uns aos outros na Bíblia é uma expressão muito utilizada. Nossa, ela aparece assim o tempo todo. Isso mostra para nós que a Bíblia aponta para um relacionamento constante com as pessoas. A Bíblia é relacional, o Evangelho é relacional, então quando nós vivemos o Evangelho, imediatamente somos levados a viver uma relação comunitária. Por isso que a gente sofre tanto com esse isolamento, né? Porque a gente gosta de estar em contato, ok? Então,
O Evangelho, ele nos leva, ele nos conduz para uma relação comunitária. É uma relação de comunhão. Então, uns aos outros aparece o tempo todo na Bíblia. Vou dar alguns exemplos para os irmãos lembrarem. Olha só, lá em Tiago está escrito assim, que a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Olha só. Em Gálatas nós aprendemos que devemos levar as cargas uns dos outros. Em Efésios também vai falar que a gente tem que se sujeitar uns aos outros. Olha só como uns aos outros aparece o tempo todo. Isso eu tenho uma lista enorme, vou citar só alguns aqui. Lá na primeira carta de Pedro, sejam hospitaleiros uns aos outros. A Vanilda comentou aí, né, que a casa dela é movimentada e tal, gosta de hospedar pessoas, possivelmente, acredito, enfim. Mas, enfim, é isso. Uns aos outros, hospedar uns aos outros, servir uns aos outros, consolar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. Todo princípio, olha só, todos esses princípios bíblicos que eu citei aqui estão diretamente ligados à expressão uns aos outros. Uns aos outros. Então, isso aqui já tem a nossa primeira pastoral prática. Deus nos fez para nos relacionarmos. E quando a gente tem problemas mal resolvidos, ou quando a gente não consegue resolver os nossos problemas relacionais, qual que é a nossa tendência natural? Se isolar, se distanciar, porque a gente não quer mais estar perto daquela pessoa que fica incomodando a gente, não é isso? Mas aí vem a palavra de Deus e diz o seguinte, não, você precisa dessa pessoa aqui, então você precisa fechar a conta com ela. Nossa, pastor, não é tão simples assim não. Você não sabe o que eu tenho que aguentar, o fulano de tal, o Beltrano e tal, nananã. Eu sei que tem pessoas que às vezes dificulta um relacionamento, dificulta a relação. No entanto, quando essa pessoa, ela dificulta a relação, o que a gente faz? A gente se transforma nela no sentido de ser um dificultador da relação também? Ou a gente pode se apresentar como um facilitador? Nós temos uma pessoa que complica, tudo bem, mas no mesmo ambiente onde essa pessoa está, eu estou. E eu sou um facilitador de relacionamentos. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Esse uns aos outros nunca, nunca, nunca vai estar fora do Evangelho. Falou de Evangelho é falar de uns aos outros. Falou de uns aos outros, você está falando de Evangelho. Ok? Seguindo mais um pouquinho, agora sim falando da palavra suportar, que é a palavra mais forte aí do nosso tema de hoje, a palavra suportar. Essa palavra grega, eu vou citar ela aqui, é uma palavra interessante. A palavra grega para suportar é a palavra anechomai. Anechomai. Tudo junto, tá? Anechomai. E essa palavra, ela tem essa ideia de definição. Manter os braços, aqui eu não tenho muito espaço, então usa a sua imaginação. Vou virar aqui um pouquinho. Manter os braços erguidos, segurando alguma coisa. Então vamos lá, deixa eu pegar uma caneta aqui. Vamos supor que isso aqui é um bloco. Um bloco. Bloco de... Enfim, bloco, tá certo? Vamos lá, você pegou um bloco e você ergueu esse bloco e você fica segurando ele aqui em cima. Por quanto tempo você dá conta de manter o bloco aqui em cima? Lembrando que a ideia da palavra é uma palavra que deixa os braços esticados para cima. Não é aqui pertinho, porque aqui ainda é mais confortável, né? É os braços esticados segurando um peso em cima. Por quanto tempo a gente dá conta de segurar? Você sabe que, passado alguns minutinhos, o braço cansa, não é? Incomoda, começa a doer. Essa é a palavra suportar que você leu aqui no texto de Efésios comigo. É você pegar uma situação, relacional, não é o caso aqui, a gente está falando de relacionamento, e ter que manter aqui em cima e segurar. Manter erguido. Manter erguido.
Quando eu falo de problema e relacional e manter erguido, a gente pode até pensar assim, mas isso é difícil demais e tal, mas vamos pensar uma outra coisa aqui. Quem é pai aqui deve estar assistindo a nossa live, vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Quando seu filho de colo, bebê, você está na rua com ele e ele não dá conta de andar por alguma questão, por algum motivo, e você tem que manter ele no colo. Só que você está longe do seu objetivo final e você está a pé. Seu braço cansa. Aí você troca o bebezinho de braço e vai trocando e vai mexendo as costas e tal e tal. Você vai dando um jeito para tentar aliviar aquele incômodo. Você ama o seu filho, indiscutível, indiscutível. Você vai fazer tudo por ele, vai ajudar ele no que ele precisar na vida. Mas não tem como a gente negar, incomoda. Incomoda. Então, quando a Bíblia diz que nós temos que suportar uns aos outros, é que a Bíblia já está prevendo que as nossas relações são relações que de vez em quando são chatas, incômodas. Mas o fato de você sentir o incômodo, o fato de você sentir a chatice daquele momento, não significa que você não ama, que você não cuida, que você não dá suporte, entende? A gente tem que separar as coisas. A gente tem que ser sincero com os nossos sentimentos, certo? Então, esse exemplo do bebê eu acho que vai ficar claro para todo mundo, né? Pesa, incomoda e tal. Tem mães, principalmente mães, que desenvolvem até um problema muscular ou nos ossos, dependendo do tanto que carrega o filho, ou porque não tem muita estrutura, enfim. Eu já ouvi N histórias. Suportar tem isso, né? Suportar, às vezes, deixa marcas na gente. Quando a gente suporta com amor, diz o texto, não é? Suportar uns aos outros com amor. Você dá conta de deixar o seu braço doído segurando seu filho porque você ama o seu filho. Você dá conta, às vezes, de ter que tomar um remedinho para dor nos braços e tal, porque você teve que dar um suporte gigantesco para o seu filho, porque você ama o seu filho. Aí o apóstolo Paulo está dizendo o que para nós? Pois é, mamãe, pois é, papai. Eu quero que vocês, apóstolo Paulo falando, que vocês ampliem esse amor. Porque uma mãe e um pai, independente se é crente ou não, ama o filho, de forma geral. Eu sei que tem casos de barbaridade, né? Que pais que abandonam os filhos e tal. Mas de forma geral, até por uma questão de natureza mesmo, o pai e a mãe amam o filho. Então, esse amor é um amor que não depende de Deus, vamos colocar assim. A pessoa não precisa ser convertida para amar o filho, ok? Mas o apóstolo Paulo está falando do quê? É para a gente fazer o que o papai e a mamãe faz com o filhinho, com todos. Nossa, pastor, não dá para fazer isso não. Pois é, humanamente falando, não dá. Mas quando a gente vive o amor de Deus, é possível. E, para brilhantar ainda mais esse texto, a palavra amor aqui, no grego, é a palavra ágape. Nós devemos suportar uns aos outros com amor ágape. E esse amor ágape é o amor de Deus. É o amor de Deus, tá vendo? Tem o amor de papai e mamãe com o filhinho e tem o amor de Deus. É esse amor de Deus que nos possibilita suportar uns aos outros. É esse amor de Deus que nos possibilita suportar uns aos outros, carregar às vezes a questão assim, ó, lá em cima, o peso lá em cima, doer nos braços, por amor. Esse é o amor de Deus, irmãos. Esse é o amor de Deus. Tem um texto belíssimo lá em Isaías, né? Quando Deus vai fazer uma comparação, o profeta, na verdade, inspirado por Deus, vai fazer uma comparação, né? Pode uma mãe que ainda amamenta o seu filho esquecer do filho que gerou? É uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que a gente não responde, a gente para pensar. E aí, diante dessa pergunta retórica que Deus faz a Israel, ele imediatamente argumenta embaixo: olha, até pode uma mãe esquecer do filho que gerou, mas eu, o Senhor, jamais me esquecerei de vocês. Que texto lindo, né?
Que texto lindo. Deus sabe que o amor de mãe é um amor diferenciado, mas o amor de mãe é humano, é falho, limitado, por maior que seja o amor da mãe. Aí Deus vem e fala, olha, esse amor de mãe, que é muito poderoso, ele pode falhar, porque é um amor humano. Mas o meu amor por vocês nunca vai falhar. E é esse amor ágape, o amor de Deus, que está escrito aqui em Efésios, que está nos mostrando que a gente precisa suportar uns aos outros com ágape, com amor, com amor. Muito bem, seguindo mais um pouquinho, a palavra suportar tem a ver com tolerar, né? Já parou para pensar nisso? A gente tem que tolerar algumas coisas. Porque a outra pessoa não é igual a gente. Por mais que ela torça para o mesmo time, por mais que ela tenha opiniões muito parecidas com a nossa, a outra pessoa sempre vai ser a outra pessoa. Então tem coisas que a gente consegue ajustar, combinando algumas coisas em casa, mas tem coisas, irmãos, que não muda. Tem coisas que é da pessoa mesmo, e você vai olhar para aquilo e vai dar aquela rosnada assim, meu Deus, nossa, que chatice. Mas, porque você aprende na palavra que deve suportar com amor ágape, você aprende a tolerar algumas coisas. Aplica isso agora numa relação conjugal. Quantos casais caminham para um divórcio porque eles não aprendem a suportar uns aos outros, não aprendem a carregar com os braços esticados uns aos outros. É muito triste isso. E com toda essa pandemia, com todo esse isolamento social, tem um dado aí, uma pesquisa sendo feita, que o número de divórcios está aumentando. Está aumentando em outros países e a previsão é que chegue aqui no Brasil também esse aumento considerável de divórcio. Por quê? Porque as pessoas, os casais no caso, né, não estão se aguentando e porque não estão se aguentando, preferem cada um seguir o seu caminho. Então, se o índice de divórcio está aumentando, mostra que existe também, é claro que cada divórcio tem a sua história, tem um porquê, mas eu estou falando de forma geral, ok? Com certeza existe uma ausência do amor de Deus nessas relações, esse amor que nos ajuda a suportar uns aos outros. Porque na hora da tempestade, irmãos, na hora do conflito, é muito difícil, as nossas emoções elas falam mais alto. E a gente dá vontade mesmo de jogar tudo pro alto, dá vontade mesmo de desistir. Já ouvi algumas pessoas nesse período, né, de isolamento, algumas pessoas que pediram a minha ajuda, o meu aconselhamento, dizendo assim, pastor, se não fosse esse isolamento, eu já teria dado um jeito na minha vida, eu já teria saído de casa, já teria me mudado de casa, porque a pessoa está à flor da pele, assim, né? Ela está muito tensa, nervosa, nervoso. E nessa hora não é uma hora boa para tomar decisões tão importantes quanto um divórcio ou não. Não é a melhor hora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. E eu disse numa live anterior que nós somos os luzeiros de Deus no mundo. Nós somos os luzeiros de Deus. Nós somos o povo da esperança. O povo que tem uma palavra de restauração, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, de esperança. E nós, como povo de Deus, irmãos, precisamos, de alguma maneira, transmitir essa mensagem do suportar uns aos outros com a nossa vida. Mas eu sei que dentro das nossas casas, nós que somos cristãos, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós perdemos a paciência. Eu sei disso, porque eu também perco a paciência. A Elaine também perde a paciência. Somos humanos. E nós temos essas falhas que precisamos estar trabalhando elas o tempo todo para que a nossa convivência seja a melhor possível. Então, eu trouxe aqui algumas orientações bem práticas, que talvez possa te ajudar a manter essa convivência saudável, ok? Antes, eu preciso só fazer aquele link, né, que eu disse do texto todo, do versículo todo,
Suportar uns aos outros com amor também tem a ver com humildade. Por quê? A pessoa humilde é aquela pessoa que tem uma boa reflexão sobre si mesma, ela tem uma percepção de si mesma, então ela sabe que ela também precisa ser suportada por outra pessoa. Por isso que a palavra humilde está junto com a palavra suportar uns aos outros. Nós precisamos ser humildes para suportar o outro. O que é humilde no texto? O humilde é aquele que, puxa, a pessoa também me suporta. Porque eu não sou igual a ela. Posso ser parecido, mas eu não sou igual. Então tem coisas que eu faço que faz ela rosnar também, faz ela ficar, às vezes, irritada. Então a pessoa humilde, ela tem essa consciência e por isso ela tolera mais. E aí fala de ser dócil, no caso aqui, ser gentil. Então quando você tem essa consciência que você também tem que ser tolerado pelo outro, o que você entrega para o outro não é raiva, não é brutalidade. O que você entrega? Gentileza. Porque ao entregar gentileza, você abre espaço para que a pessoa consiga se enxergar também e consiga perceber que esse tipo de relação mais irritante só vai piorar a situação dentro de casa. Olha só que interessante, a pessoa talvez estressa com você, mas aí você entrega para ela gentileza. Você não alimenta a raiva dela. Isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante. Muito bem. Vamos lá. Então, algumas orientações bem práticas para a nossa convivência. Espero que ajude você. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, estabeleça regras de convivência. Eu acredito que vários aí já devem ter feito isso e tal, mas vira e mexe a gente precisa voltar. Regras de convivência. E eu preciso confessar aqui uma coisa para os irmãos. Ontem eu estava atendendo uma pessoa e tal, e nesse atendimento, a gente já estava terminando o atendimento, fui olhar o celular, a Elane mandou uma mensagem para mim. O lixo, você esqueceu de tirar o lixo. Só que ela não mandou brigando comigo. Ela tinha todo o direito, irmãos, todo o direito. Porque eu vacilei. Eu tinha uma regra aqui, regra de convivência, tirar o lixo nos dias de lixo. Eu esqueci. Irmãos, eu voltei para casa, estava fazendo atendimento externo, voltei para casa e tal, e deu tempo de pegar o lixo e colocar lá fora, o caminhão não tinha passado ainda, graças a Deus. Mas é uma regra, olha só, é uma regra, eu já sei dessa regra, e vira e mexe eu esqueço. Eu tenho que criar uma outra forma de eu nunca mais esquecer isso. Mas o fato é que mesmo tendo regras, a gente precisa voltar. Só muda o CPF. Obrigado, Irinete. Entendi a mensagem. Entendi a mensagem. Não é hora para fazer isso, ok? Por favor, deixa eu ministrar a palavra no coração da igreja. Mas é isso mesmo, gente. Homem às vezes é esquecido demais, não tem jeito. Mas o que eu quero dizer é isso. Mesmo com regras de convivência, a gente pode esquecer, a gente esquece. E a gente precisa estar voltando e lapidando isso. Então, regra número 1, ou dica número 1, estabeleça regras de convivência e volte nela constantemente para ajudar na convivência de casa, da família. Tá bom? Vamos lá. 2. Essa daqui, preste bem atenção, hein? Essa daqui. Não espie o celular da outra pessoa. Isso acontece muito entre os casais. Não espie o coração, não espie o celular da outra pessoa. Aqui em casa, a Ilane tem a minha senha do meu celular e eu tenho a senha do celular dela. A gente pode acessar o smartphone um do outro na hora que a gente quiser. Não tem segredinhos. É um acordo nosso. Isso funciona muito bem. Mas eu já vi muita gente brigando por conta disso. Aí, talvez algum adolescente pode questionar, mas o meu pai espia e tal, é um acordo? Você e seu pai, você e sua mãe combinaram que eles podem ter livre acesso ao seu celular? Então, você pode dizer para eles, papai, mamãe, não precisa espionar o meu celular.
Vocês estão aqui, ó, vocês podem ver ele a todo momento, a todo instante. São combinados. São combinados. Dentro de casa, irmãos, a gente precisa ter esses combinados e ter um pouquinho mais de disciplina para fazer esses combinados acontecerem. Quantos casais eu já atendi que o foco, muitas vezes, das brigas era porque o outro espionava o celular do outro. Porque um dia pegou alguma coisa que não devia estar lá e tal, e aí criou uma desconfiança eterna, então toda hora fica investigando e tal. A gente tem que ter uma relação de confiança em casa. E uma forma de a gente ter uma relação de confiança é quando você deixa o livre acesso do seu smartphone para o seu cônjuge, ok? E eu quero, dentro dessa dica, eu quero acrescentar mais uma pastoral. Você que fala assim, ah, você não confia em mim, por que você quer ver meu celular? Cuidado. Você que fala isso, muito cuidado. Pode ser mesmo que a pessoa precisa trabalhar isso no coração dela, de confiar mais em você. Mas não é assim que você vai ajudar ela a adquirir confiança em você, jogando na cara dela, jogando na cara dele. Então deixa o caminho aberto, deixa o caminho aberto. É o que eu faço aqui em casa e flui muito bem, muito bem. Eu não me lembro de um dia ter discutido com a Elaine sobre isso, porque esse combinado sempre deu certo aqui em casa. Então, fica a dica aí, tá bom? Vamos lá, terceira dica. Estabeleça um horário para não acessar o smartphone ou a internet. É smartphone mesmo, eletrônicos. Estabeleça um horário. Um horário para você não fazer nada. Um horário para você jogar com a família algum jogo de tabuleiro, alguma coisa manual. Sai do smartphone. Por que isso ajuda na convivência? É porque quando você sai do smartphone, você automaticamente você tirou a barreira que está na sua frente, porque isso aqui é uma barreira. Isso aqui se transformou numa barreira. Então, quando a outra pessoa vê você mexendo aqui, inconscientemente ou conscientemente, aí os psicólogos que me ajudem, a pessoa enxerga o quê? Uma barreira. Quando você tira isso da frente e vai jogar com a família, ou não vai fazer nada mesmo, tá lá só pensando e tal, você está aberto. O seu comportamento é um comportamento de abertura e a pessoa pode acessar você com mais leveza, com mais tranquilidade. Não sei se já aconteceu aí na sua casa, de você estar com o celular e alguém chegar para você e falar assim, você não sai do celular, hein? Viu? Mandou uma flechada, mandou uma cutucada. Você estava quieto no seu canto. E a pessoa cutuca, porque isso aqui mostrou para ela que é uma barreira. Então ela preferiu jogar uma pedra lá por cima. Não estou dizendo que é a coisa certa a fazer, mas isso é um sinal. É um sinal. Tá bom? Essa é a terceira dica. Quarta dica. E essa quarta dica aqui, os pais com crianças já vão jogar tomate em mim. Então, antes de jogar tomate em mim, espere até o final, tá bom? A quarta dica é estabeleça um horário para você ter um tempo para você. Ah, pastor, você tá doido? Você não sabe como que é aqui em casa. Minha casa é pequena, como é que eu vou ter um tempo para mim? Eu não posso sair, não tem lugar para sair e tal, acabou. Então vamos lá. Você toma banho sozinho, sozinha? Ou todos os seus banhos, os seus filhos estão com você? Pode ser que algum dos banhos, para a criança pequena, o seu filho toma banho lá junto com você. Mas eu tenho certeza absoluta que você tem o seu momento lá de chuveiro para se banhar e tal. Eu sei. Então, como é que você consegue ter 10 minutos de banho, 15, né? Tem gente que estica mais um pouquinho, 20. Como é que você consegue ter esse espaço se a sua vida é tão corrida, se a sua casa é tão pequena e tal? Não, pastor, só sugerindo para eu ficar no banheiro? Não, não seja literal. Faça combinados dentro de casa. Por exemplo, seja 30 minutos, uma hora, eu não sei quanto que você consegue, mas alguns minutos para você. Chega para o seu cônjuge, no caso, você que tem filhos. Olha, eu preciso de um tempo para mim. Eu gosto, um tempo para mim, para eu ficar no quarto sozinho ou sozinha, lendo. Tem gente que relaxa lendo. Tem gente que relaxa ouvindo música, ok? Tem gente que relaxa só dormindo mesmo, então vai tentar dar um cochilinho,
Então, fazer combinados em casa. Olha, esse momento, segura a onda aí. Entende? O que eu tenho percebido muitas vezes é que às vezes falta disciplina dentro de casa, então é um caos o dia inteiro, uma tensão o dia inteiro. E aí fica difícil mesmo de você aquietar a casa ou diminuir a tensão para ter esse momento. Mas todos nós precisamos, irmãos, todos nós. Eu preciso, Elaine precisa, todos vocês precisam do seu momento. E como nós estamos nesse período de isolamento e não tem muitas opções, não tem praticamente nenhuma opção lá fora para a gente se divertir, a gente não pode esquecer da gente agora. Porque quando a gente se esquece da gente, a gente aumenta o estresse. Entendeu? Então, essa é a quarta dica. E dá sim para você se organizar e fazer os seus combinados. Vou dar um exemplo de um pai aqui que eu vi essa semana. Semana não, perdão. Há semanas atrás. Um pouquinho de disciplina com os filhos e tal. Conseguia ter 1h30 para ele lá. Tranquilo. Tranquilo. Deixava, às vezes, a esposa no quarto, ele ficava com as crianças na sala, aí brincava, interagia de um jeito para não atrapalhar a mamãe, ou trocava, o papai tinha um momento dele, e a mamãe ficava com os meninos. Muito interessante. Muito interessante. Eu vi isso acontecer, ok? Então, é possível sim. E mais 2 orientações bem rápidas. Não grite. Não grite. Quando a gente grita com a pessoa, isso que está perto da gente, que está morando com a gente, na mesma casa que a gente, quando a gente grita, a gente está mostrando que o nosso coração está distante dessa pessoa. Não há motivos de gritar. Quando a gente grita, é porque a gente está demonstrando algum tipo de irritação, alguma coisa está incomodando tanto a gente, que a gente quer fazer a pessoa entender de qualquer jeito. Então a gente grita para tentar impor alguma coisa. Não faça isso. Não grite. E junto com o não grite, não use palavrões. Eu sei que rola palavrão em casa. Eu sei. Quantas visitas eu já fiz, que às vezes ali no momento descontraído e tal, alguém soltou um palavrão e a pessoa colocava a mão na boca assim, ai pastor, desculpa, desculpa, desculpa. Eu falei, não, 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 eu sei como é família. É família. Mas a palavra de Deus diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Ok? Então, muito cuidado. Gritaria, palavrões, não tem a ver, não pode estar no nosso arsenal aí de convivência. A gente tem que saber falar dos nossos incômodos sem gritar, ok? A gente tem que aprender a fazer isso. Isso tem a ver com gestão das emoções, irmãos. Tem a ver com autoconhecimento. A gente tem que orar mais, porque a oração nos ajuda a quietar a alma. Entende? Então é assim que a gente suporta uns aos outros, cuidando da gente e respeitando o outro. Quando o outro vem com ofensa, a gente devolve para ela a gentileza. Não porque a gente é bobo, mas porque a gente sabe que a outra pessoa também está nos tolerando, está difícil para ela. E naquele momento foi ela que explodiu. Entende? Então, essas são algumas dicas que eu deixei. Espero que abençoe a sua vida e eu quero já ter uma palavra de oração, que daqui a pouquinho a nossa live já está acabando, tá bom? Vamos orar? Se você puder juntar a sua família aí agora, juntar todo mundo e prestar atenção nessa oração junto comigo, vai ser muito importante. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que nós aprendemos aqui esta noite. Muito obrigado por essa família, da Vanilda, do César, da Bruna. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Obrigado pela tua palavra, Pai, que sempre alimenta a nossa alma, que sempre nos direciona. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque o teu amor nos capacita a suportar uns aos outros. Por isso, pedimos ao teu Espírito Santo que venha ministrar em nós mais amor, mais tolerância, mais humildade, mais gentileza, para que possamos ter relacionamentos saudáveis dentro de casa. E diante de tudo que nós estamos vivendo, Pai, queremos que as outras pessoas, nossos vizinhos, nossos conhecidos, possam ver em nós um diferencial que vem do céu, que vem do Senhor. Porque se dependesse somente da gente, com certeza a gente não daria conta. É o Senhor que nos sustenta mesmo, de verdade. Perdoe os nossos pecados, Senhor.
refrigera a nossa alma com a tua presença. Abençoe todos que estão nessa live, todos que vão assistir essa live, vão ouvir essa palavra. Que essa palavra encontre espaço no coração de cada irmão querido, de cada pessoa querida que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.